Olá, seja bem-vindo a estas nossas conversas dominicais. Hoje é o dia da memória de Santa Marta, dia 29 de julho, ocorre a sua festa, digamos assim. É uma figura nobre da história da salvação, muito ligada ao Senhor. É a família de Marta, de Maria e de Lázaro, que viviam em Betânia, perto de Jerusalém. Os Evangelhos dizem-nos que, dão-nos esta informação, que o Senhor ia muitas vezes, frequentemente, descansar no convívio com estes seus amigos. Ele era o amigo de Lázaro, Lázaro, o seu amigo. Há duas cenas do Evangelho que nos narram esta proximidade de Santa Marta com Jesus e de Maria. Uma é narrada no Evangelho de São João, naquele capítulo em que o evangelista narra a ressurreição de Lázaro. E é muito tocante porque há duas ou três passagens que nos informam sobre a proximidade, a intimidade cordial de Jesus com esta família, com estes irmãos de Betânia. Aí no Evangelho de São João, no capítulo em que narra a ressurreição de Lázaro, Jesus está longe e chega a notícia que o seu amigo Lázaro está doente. Mas Jesus demora-se ainda alguns dias e nesse lugar, e só depois de 2 ou 3 dias é que Jesus diz: o meu amigo Lázaro dorme e vamos visitá-lo. Bom, se dorme, não é problema grave. Não. O meu amigo Lázaro morreu, mas isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus, não é? E vai a caminho de Betânia. Quando está próximo de Betânia, vão informar a família que o Senhor estava perto. Então, Marta corre imediatamente ao encontro de Jesus e diz-lhe aquela frase tão interessante: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E há aquela profissão de fé de Santa Marta na ressurreição do Senhor: eu sou a ressurreição e a vida. Acreditas? Sim, Senhor, eu creio que és a ressurreição e a vida. Depois foi chamar Maria, Maria vem e ele pergunta: onde é que está? Onde é que Lázaro está sepultado? E levam-no até ao túmulo. Mas, a certa altura, Marta diz: Senhor, já há 4 dias está no sepulcro, já cheira mal. E então Jesus de novo insiste: acreditas que a sua ressurreição e a vida? Sim, Senhor, eu acredito que és o Salvador do mundo. E há o pormenor interessante que é quando Jesus se enche, fica muito emocionado e chora. E então vê-te como ele o amava. Portanto, o momento da ressurreição de Lázaro é um momento fortíssimo do Evangelho, em que se revela o sinal da ressurreição de Lázaro no Evangelho de São João, e São João fala nos sinais. É muito interessante esta linguagem do quarto Evangelho, que não fala nos milagres, naqueles atos de poder, da exousia, da dunamis, de que falam os sinóticos, uma força, um poder que saía dentro, que irradiava do seu interior e que curava as pessoas, bastava que tocassem na fimbre do seu manto, como no caso daquela mulher que sofria de uma grande hemorragia havia muitos anos. Se eu tocar, nem que seja na fimbre do seu manto, ficará curado. E Jesus diz: que força, quem é que me tocou? O Senhor, há tanta gente aqui à tua volta, como é que vais dizer? Como é que vais perguntar quem é que me tocou? Todos te tocam. É que alguém tinha tocado na fímbria do seu manto com fé e tinha ficado curado. Pronto. Nos sinóticos fala-se de uma exousia, de uma dunamis, de um poder que sai do seu interior, da sua essência, da sua ousia,
ou uma dunamis, uma força, uma energia que a todos curava e que está na base, por exemplo, de uma teologia sobre os sacramentos, porque os sacramentos são, hoje, na vida da Igreja, a Igreja é o seu corpo, o corpo místico de Cristo, e do seu corpo continua a irradiar esta dunamis, esta exousia que cura, que perdoa, que ressuscita. São os sacramentos. Mas no Evangelho de São João fala-se de sinais, portanto, semeion. E a ressurreição de Lázaro é um sinal de que ele é o Senhor da vida. Quem acredita em mim não morrerá jamais. E mesmo que esteja morto, vive. É um mistério profundamente majestoso, aquele que se encontra neste diálogo de Jesus com Santa Marta no Evangelho de São João. Mas há outro episódio do Evangelho, agora de São Lucas, que relata também uma visita de Jesus à casa de Marta. E diz o Evangelho de São Lucas, Jesus estava numa cidade, aliás não se diz o nome da cidade, e uma mulher, Marta, recebeu em sua casa. E depois diz que Marta estava atarefada com os trabalhos da casa, naturalmente que estava a preparar a refeição do Senhor, ao passo que a sua irmã Maria estava a fazer sala, como nós dizemos hoje, fazer sala, fazer companhia ao hóspede. E a certa altura, Santa Marta enche de coragem e não chama a irmã, mas vai ter com o Senhor e diz: Senhor, não se dás conta que eu estou aqui a trabalhar sozinha e Maria está aí a seus pés, sem fazer nada? Diz a ela que me venha a ajudar. E Jesus tem aquela afirmação tão cheia de ternura, mas ao mesmo tempo de advertência. Marta, Marta, andas ocupada com tantas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. E termina assim a narrativa evangélica. Os padres da Igreja e a tradição teológica em geral têm interpretado esta cena evangélica de Marta e de Maria como dois estilos de vida cristã, duas imagens da Igreja. Uma Igreja que era representada por Marta, aliás, as figuras femininas das Sagradas Escrituras, os padres da Igreja interpretam-nas sempre como figuras da Igreja. A Igreja. Portanto, Marta e Maria representariam duas figuras da Igreja. A Igreja ativa, que está ocupada dos trabalhos domésticos, entenda-se, trabalhos domésticos, tudo aquilo que representa a atividade concreta dos cristãos, a Igreja ativa, a vida ativa, ocupada com as tarefas da família e do mundo, e a vida contemplativa, representada em Maria. Esta interpretação tem sido interessante e, portanto, nós teríamos a vida contemplativa representada pelos religiosos e mesmo dentro dos religiosos nós teríamos os contemplativos, os irmãos e as irmãs, porque há contemplativos masculinos e femininos que são de clausura papal perpétua, portanto, vivem toda a vida num mosteiro e dedicam-se à oração e ao trabalho manual, aquilo que é o essencial para o sustento da comunidade. Nós temos exemplos desta vida contemplativa rigorosíssima, por exemplo, nos trapistas, e contemplativa, sobretudo nas irmãs, as irmãs carmelitas, de que faz parte a irmã Lúcia de Fátima. Mas nós temos aqui dois estilos, ao passo que a vida ativa seria representada pelos leigos. Os leigos que têm como missão estar ocupados nas tarefas do mundo, nas tarefas domésticas. Até podíamos retomar a grande divisão de Aristóteles, a ética, a política e ética, política ética é a pessoa e a economia, portanto, a ética, a pessoa, a economia, a casa e a política, a cidade. Portanto, nós teríamos aqui a atividade, a vida ativa a que os leigos se entregam especialmente
e que seria representada por Marta. E dentro dos religiosos, tínhamos os religiosos de vida ativa, que são as congregações modernas, sobretudo as saídas depois da Reforma. Temos os jesuítas e depois deles tantas congregações ativas que surgiram na Igreja, sobretudo a partir do século XIX. Pronto, a vida ativa e a vida contemplativa, duas figuras da Igreja ou dois estilos de vida. No entanto, eu penso que, porque o Evangelho é de sinais, e se nós referirmos o Evangelho de ontem, de São João, que relata o milagre da multiplicação dos pães. E o Evangelho de São João, como eu acabei de dizer, é o Evangelho dos sinais. A multiplicação dos pães é um sinal, e seria interessante, é muito interessante, retomar o Evangelho de ontem e relacioná-lo com o Evangelho de hoje. Portanto, Marta, ocupada nas tarefas do mundo, da casa, da economia, ou da ética, ou da política, como diria Aristóteles, e Maria, a contemplativa. Ora, o Evangelho de ontem relata-nos a multiplicação dos pães. E é muito interessante. No Evangelho de ontem não se diz o tempo que aquela multidão estava seguindo Jesus e ouvindo a sua palavra, mas noutros textos, também de multiplicação dos pães, diz-se que aquela multidão seguiu Jesus durante 3 dias e 3 noites. E durante 3 dias e 3 noites estava apenas a ouvi-lo, a ouvir a sua palavra, que falava em parábolas do reino de Deus. E nós sabemos que do conjunto do Evangelho, da sua mensagem, o reino de Deus é o próprio Jesus Cristo, porque é nele que se realiza plenamente a vontade de Deus. É nele que Deus verdadeiramente é Senhor, como dizia, aliás, Orígenes, quando dizia que Jesus é autobacileia. O reino de Deus é em pessoa. Durante 3 dias e 3 noites, aquela multidão, que no Evangelho de ontem se diz 5.000 homens, noutros lugares se diz 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ora, como já naquele tempo, e também hoje acontece, que as mulheres acorrem mais facilmente a estas questões religiosas e as crianças, então podemos multiplicar por 3. Entre mulheres e crianças e homens, podiam estar de 15.000 pessoas, 20.000 pessoas, uma multidão. E aquela multidão não levou nada para comer. E começou Jesus a ter compaixão dela e diz: o que é que vamos dar a comer a estas pessoas que deixaram a cidade e me seguiram durante 3 dias, ouvindo a minha palavra? Não é? E Jesus faz o milagre, realiza um milagre, porque havia um rapazito que tinha 5 pães e 2 peixes, e daqueles 5 pães e 2 peixes multiplicou a multiplicação dos pães e saciou a fome daquela multidão. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ainda restaram, depois mandou todos comer à saciedade, e depois Jesus diz: recolhei os restos para que nada se perca, e encheram 12 cestos. Ora, é muito interessante que isto é um sinal. É um sinal de que aqueles que, por causa do reino de Deus, deixam tudo, Deus providenciará para que não lhes falte o alimento material. Porque, aliás, o alimento por excelência, segundo a narrativa evangélica a respeito de Jesus, é fazer a vontade do Pai. Há outro momento em que o Evangelho narra que é o encontro de Jesus com aquela mulher de Sicar, a samaritana. Os discípulos foram à cidade comprar mantimentos e quando chegaram, viram Jesus falando com uma mulher, o que acharam estranho, ainda por cima samaritana, mas quando ela se foi embora, os discípulos insistiam com o Senhor: Senhor, come. E Jesus respondeu: o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Se nós juntarmos os 2 episódios, o de ontem da multiplicação dos pães, em que o Senhor sacia a fome daquela multidão que o seguiu deixando tudo, com o episódio de Marta e de Maria, Marta estava preocupada em fazer o alimento, mas era-se com certeza, é a mesma Marta do Evangelho de São João, sabia ou conhecia episódios em no qual Jesus dizia que o seu alimento era fazer a vontade do Pai. E, portanto, ela não devia preocupar-se, ela devia fazer como Maria, estar ao pé dele, porque o resto se ia dado por acréscimo. É interessante. Portanto,
o alimento substancial que alimenta o Senhor e que alimenta aqueles que o seguem radicalmente é fazer a vontade de Deus. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verdadeiramente, Maria é que se alimentava da palavra que o Senhor dizia e que o Senhor era. E Marta devia aprender, foi essa a lição. Marta, Marta, andas ocupada com tantas coisas, uma só é necessária, e essa coisa que é única é necessária, que é fazer a vontade de Deus, ouvir a sua palavra, porque nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é muito importante para nós hoje, não é? Para nós hoje, porque nós estamos como Marta, ou como Maria, e muitas vezes acontece nos nossos tempos que estamos atarafados com tantas coisas como Marta e não temos tempo para nos sentar ao pé de Jesus e ouvir a sua palavra. É o problema contemporâneo hoje. A multidão dos cristãos, dos católicos, a maior parte, a grandíssima maior parte, não frequenta os sacramentos. Não vai à missa ao domingo, não é? Porque não tem tempo. Ainda lembro que há uns tempos atrás estava a atender crianças num colégio profissional católico e eu perguntava às crianças de 10, 11, 12 anos, e eu perguntava às crianças, fazia sempre esta pergunta: vais à missa ao domingo? E muitos respondiam que não, eu não vou à missa ao domingo, os teus pais também não vão, os meus pais também não vão, porque eu não tenho tempo para ir à missa ao domingo. Tenho tantas atividades, natação, equitação, bailada, tantas coisas, e tudo no domingo. E, portanto, e pessoas que dizem no seu trabalho, nós precisamos ter 25 horas por dia, porque é tanta a pressão na empresa, na fábrica, onde quer que seja, na universidade, no escritório, é tanta a pressão que 25 horas por dia não seriam o suficientes para tanto trabalho. E por isso nós não temos tempo para estar com Maria aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, descansando, porque isso é que é o essencial. E por isso acabamos por não ter tempo também para os outros, não é? Porque quem não tem tempo para Deus acaba por não ter tempo também para os outros. Senão, como é que se explicaria aquilo que ainda muito recentemente, numa carta, numa mensagem que o Papa Francisco enviou por ocasião da festa de São Joaquim e Santana, que ele instituiu como o Dia do Idoso, e ele lamentava-se. Nós vivemos numa cultura, se é que por cultura se pode falar, do descarte, numa cultura da indiferença, em que muitos, sobretudo doentes e idosos, vivem sozinhos nas suas casas, abandonados, porque os filhos não têm tempo para cuidar deles. É tantas coisas que têm para realizar. E por isso a sociedade contemporânea vive um pouco à maneira, não diria de Santa Marta, mas que merece o desabafo e a palavra que Jesus dirigia a Marta. Marta, Marta, andas ocupada com tantas coisas, mas uma coisa é necessária. E por isso esta palavra do domingo, que foi ontem, e da festa de Santa Marta hoje, fez-me pensar nestas coisas. Nós, do ponto de vista filosófico, precisamos de ir ao essencial, ao fundamento incontrovertível da nossa própria existência. Aquilo que não passa, que era, do ponto de vista metafísico, a questão filosófica por excelência, a questão do ser, da sustentabilidade do ser, daquilo que não passa, aquilo que permanece. A pedra sobre a qual a construção da nossa própria existência deve ser construída, a fé. No fundo, é este mistério, porque os 5 pães e os 2 peixes são 7, representam os 7 sacramentos, as 7 virtudes cardeais, os 12 cestos com os restos representam as 12 tribos de Israel, os apóstolos, o fundamento da Igreja. A Igreja é a comunidade daqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Isso é o discípulo. O discípulo que Jesus amava. Marta e Maria procuram fazer a vontade de Deus. E o resto será dado por acréscimo. Nós estamos ocupados com tantas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Que tempo é que damos à oração pessoal? Que tempo é que damos à oração comunitária nas comunidades religiosas?
Que tempo é que damos à adoração eucarística? Que tempo é que damos na nossa semana para ir à missa ao domingo? Porque eu entendo que ir à missa ao domingo, que é um preceito, o terceiro mandamento da lei de Deus, é um sinal de que somos capazes de uma hora por semana, no domingo, que é o dia do Senhor, deixar tudo para estar com Ele, tal como Maria, aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Bom, esta é a mensagem que neste domingo da multiplicação dos pães e neste dia de Santa Marta eu queria partilhar consigo. Espero que o meu amigo tenha tempo para estar aos pés do Senhor na oração, na adoração eucarística e na Eucaristia, para que assim possa descobrir qual é a melhor parte que não nos será tirada. Desejo muito bom tempo de férias e até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.